Sertoli e vai ter um papel muito importante na espermatogênese. Já no sexo feminino, os esteroides vão ser produzidos no ovário, nos ovários, e também nas glândulas suprarrenais, lembrando que existe uma diferença muito grande dos tipos de esteroides que são produzidos entre o sexo masculino e o sexo feminino, tá? Então, no sexo masculino, a testosterona é o principal esteroide, né? E no sexo feminino, a produção de testosterona é bastante reduzida, então é normal que as mulheres tenham concentrações baixas de testosterona. Inclusive, hoje em dia, tem alguns colegas médicos que pedem exame de dosagem de testosterona em mulheres, lembrando que esse exame ele não foi otimizado para detectar quantidades tão baixas assim, sempre vai dar abaixo, né? E isso é usado como, digamos assim, uma desculpa para você repor testosterona em mulheres, né? O que é bastante temerário. Então vamos lembrar também um conceito importante, né? Que existe uma alça de feedback para a produção de testosterona e um feedback negativo, né? Então essa alça é controlada pelo hipotálamo, que vai liberar aqui o GNRH, que vai atuar sobre a hipótese. Desculpa, já estou cansado, já final do dia, já o cérebro começa a, a dar uma pifada. A hipófise, que vai produzir o FSH e o LH, que vão atuar nos testículos, produzindo testosterona, e sempre que você tem um aumento de testosterona, essa testosterona vai inibir tanto a hipófise na liberação do FSH e do LH, como o hipotálamo na liberação do GNRH. Então, existe essa alça de feedback negativo. E isso aqui é legal a gente ressaltar, né? A gente relembrar, tenho certeza que vocês já sabem disso, mas é legal a gente relembrar porque, como eu trabalho com nutrição, é muito comum eu encontrar suplementos que prometem fazer um boost natural de testosterona. Por exemplo, o Tribulus terrestre faz isso, né? Se não me engano, acho que a maca peruana também tem essa alegação. E deve ter outros por aí. Coisa que você mais encontra por aí de suplemento é suplemento que promete aumentar a sua testosterona natural. E assim, do ponto de vista fisiológico, a gente sabe que isso não é possível, né? Porque qualquer coisa que você tome que estimule a produção de testosterona natural, essa própria testosterona produzida, ela vai atuar inibindo, né? Tanto o hipotálamo quanto a hipófise, né? Então, não faz muito sentido, não tem plausibilidade do ponto de vista fisiológico. Então, aqui as taxas de produção aproximadamente, tá? Diárias de testosterona. Nos homens, mais ou menos 8 miligramas por dia. Nas mulheres, meio miligrama por dia, eventualmente até menos do que isso. Isso aqui é bom a gente ter em mente, porque a gente tem uma noção mais ou menos do que seria uma dose fisiológica de testosterona nos homens e nas mulheres, tá? Então, qualquer coisa muito acima disso, a gente já sabe que vai ser suprafisiológico. Quando a gente olha para as concentrações normais de testosterona, esses valores variam um pouco, tá dependendo do laboratório onde é analisado, mas eu vou colocar aqui valores aproximados, tá? De 300 a 1.100 nanogramas por decilitro, tá? E aí o critério diagnóstico de hipogonadismo também vai variar um pouco, mas eu estou colocando aqui abaixo de 250 nanogramas por decilitro, já seria uma produção insuficiente de testosterona. E aqui você tem a principal indicação para repor testosterona, quando você tem hipogonadismo, tá? Então percebam que é uma faixa bastante ampla e tudo aqui dentro dessa faixa é considerado normal e apenas os valores que são realmente muito baixos são considerados hipogonadismo, tá? Nas mulheres, a faixa de normalidade é mais ou menos aí de 10 a 50, 60 nanogramas por decilitro. E, assim, eu coloquei de 10 a 60, que é o que está na literatura, mas na realidade não se considera que existe um limite inferior de testosterona para a mulher, né? Especialmente com os exames clínicos que são utilizados. Eles não têm sensibilidade para pegar testosterona em concentrações tão baixas assim, no limite baixo do nanograma, tá? Então, é natural que as mulheres tenham uma concentração muito menor de testosterona do que os homens, tá?
Esses hormônios, eles têm efeitos bastante amplos, bastante espalhados por todo o corpo, tá? Basicamente porque você tem receptor de andrógeno, né? Em vários tipos de células e em vários tipos de órgãos e tecidos, tá? Esses efeitos, eles podem ser classificados em dois grandes grupos, tá? Os efeitos anabólicos e os efeitos androgênicos. Então, o que seria efeito anabólico? Promoção de síntese de RNA mensageiro, então ele vai se ligar nos seus receptores lá no núcleo das células. Esses receptores, eles estão frequentemente já ligados no DNA, então com essa ligação da testosterona com o receptor de testosterona lá no núcleo, já começa a fazer síntese de RNA mensageiro, já ativa a transcrição de vários genes. Esse RNA mensageiro, ele vai alimentar os ribossomos para fazer síntese proteica. Então, a promoção da síntese proteica é outro efeito anabólico importante. Você tem também promoção de eritropoiese e uma série de outros efeitos que se enquadrariam aqui nos efeitos anabólicos, tá? Quando a gente fala de uso estético, a gente está basicamente se referindo a esses dois efeitos aqui, né? O que as pessoas buscam quando usam esteroides anabolizantes para fins estéticos? Elas querem ganho de massa muscular, tá? Basicamente isso. Então elas estão de olho nesses dois efeitos aqui. E existem também os efeitos androgênicos, que é importante, por exemplo, no período de desenvolvimento embrionário, tá? Então você tem ali a diferenciação da genitália externa, né, no feto, durante a vida fetal. Mais para frente você tem o padrão masculino de formação de pelos, né? Crescimento de pelos, a formação do cabelo, as características sexuais secundárias, né? Barba, engrossamento da voz, massa muscular, geralmente da atividade de glândulas sebáceas e entre outros. Isso aqui são efeitos que, para quem está usando testosterona para fins estéticos, são considerados efeitos colaterais. Então, o que as pessoas buscam? Drogas que tenham muito efeito anabólico e pouco efeito androgênico. Isso aqui é o que elas pretendem evitar, e isso aqui é o que elas estão buscando com esse tipo de intervenção. E aí, nas drogas sintéticas, né, os análogos sintéticos de testosterona, eles têm, essas drogas diferentes, elas têm potências ou proporção, efeito anabólico e efeito androgênico diferente. Então, se você pegar aqui a testosterona, é que tem maior efeito androgênico em relação ao seu efeito anabólico, e outras drogas têm mais efeito anabólico e menos efeito androgênico. Então, quanto maior esse número aqui, maior o seu efeito anabólico, a sua potência anabólica, em relação à sua potência androgênica. Existem dois tipos de preparação, né? Claro que agora já existem mais, tem, por exemplo, tem o gel, você tem o que foi proibido, né? Proibido não, o que foi proibido foi a manipulação, mas você tem ali os implantes subcutâneos, mas ainda assim, acho que as duas principais preparações, preparações orais e as preparações injetáveis, tá? A preparação oral, né, os esteroides de via oral, eles têm uma certa complicação, porque esses esteroides, eles passam por metabolismo muito extensivo no trato gastrointestinal, e dependendo de como eles, de como que é a sua estrutura química, por exemplo, se for alquilado, né, eles vão ser absorvidos pelo sistema porta-hepático, ou seja, eles passam pelo fígado antes de cair na circulação sanguínea. E lá no fígado, eles são muito metabolizados. Então, esses esteroides por via oral, eles passam por metabolismo de primeira passagem, tanto no trato gastrointestinal e principalmente no fígado. Isso faz com que boa parte do que foi ingerido, né, já seja perdido antes mesmo de atingir a circulação sanguínea. E eles também têm uma meia-vida muito curta. Então, aqui você tem dois problemas, né? Primeiro que eles caem direto no fígado, então esses alquilados aqui, os 17 alquilados, porque as alquilações são no carbono 17. Os alquilados, eles vão direto para o fígado, são metabolizados no fígado, portanto, eles levam uma sobrecarga hepática, eles inundam o fígado, né, com um aumento muito grande da concentração deles no fígado. Isso pode levar a uma série de problemas, incluindo o aumento do risco de câncer, câncer de fígado. E pelo fato de ter uma meia-vida mais curta, isso requer uma administração mais frequente.
Então, sem dúvida nenhuma, essas preparações aqui, quando você pensa em abuso desse tipo de droga, essas são preparações que geram mais preocupação. E você tem os injetáveis, que têm um perfil bastante mais lento de absorção. As injeções, se eu não me engano, são intramusculares. E elas demoram para ter um certo tempo aí até eles irem caindo na circulação sanguínea. Portanto, os picos na concentração, os picos na circulação sanguínea são menores, tem uma meia-vida bastante mais longa, e isso leva a uma menor sobrecarga hepática. Então, aqui, a questão dos 17 alfa-alquilados, né? Quando você põe a alquilação, você muda, quando você faz a alquilação no carbono 17, você muda a polaridade da molécula, né? Você aumenta a hidrofilia. E uma molécula mais polar, uma molécula mais hidrofílica, é uma molécula que vai preferencialmente ser absorvida pelo sistema porta-hepático, tá? Então, justamente por causa disso, há um risco maior de dano hepático e de desenvolvimento de hepatocarcinoma, tá? Então, aqui são alguns exemplos dos mais comuns de 17 alfa-alquilados: metiltestosterona, a oxandrolona, a oximetolona e o estanozolol, tá? E aqui a gente tem as preparações orais, os 17 alfa-alquilados. Então, vocês podem ver aqui, ó, lembra que eu coloquei aquela imagem com os carbonos contadinhos e que esse era o 17º? Percebam que nesse aqui a gente tem esse grupo metil. Ah, mas por que grupo metil é alquilação? O que é a tal da alquilação? A alquilação é quando você pega um hidrocarboneto e tira um hidrogênio. Então, o CH4 é um metano, você tira um hidrogênio, vira CH3, vira um metil. Então, essa é uma alquila. Por isso que a gente chama de 17 alquilados, porque a alquilação ela vai justamente no carbono 17. Beleza? E aqui a gente tem as separações injetáveis, que via de regra não são alquilados. E por isso mesmo, eles não precisam ser alquilados, né, na verdade. Na verdade, a alquilação é quase que uma modificação obrigatória, embora nem todos sejam assim. A alquilação é uma modificação quase obrigatória para que o esteroide seja por via oral. Bom, os esteroides, eles não foram feitos para abuso, né, para uso para finalidades estéticas, obviamente, que eles têm aplicações terapêuticas muito importantes. A principal delas é o hipogonadismo. Existem outras aqui, eu não vou me aprofundar aqui porque eu não quero ensinar médico a prescrever medicamento. Eu não sou médico, não vou ensinar aí como é que é o ditado? Eu não vou ensinar Padre Nosso ao vigário, né? Só para a gente lembrar que eles não são ruins, na verdade, eles são muito importantes quando existe uma necessidade clínica, quando existe uma necessidade terapêutica, tá? E agora eu vou defender o argumento de que a testosterona, por si só, não o uso de testosterona, mas que a testosterona produzida naturalmente é importante. Quando não tem testosterona, o nosso organismo está sujeito a uma série de perdas funcionais, né? Muito importantes. E eu vou dar um estudo aqui para exemplificar isso, é mais uma ilustração, tá? Então, aqui um estudo feito com pacientes com insuficiência cardíaca que foram hospitalizados e alguns deles tinham deficiência de testosterona, tinham testosterona abaixo do normal. E esses que tinham testosterona abaixo do normal, eles tendiam a ficar mais tempo internado do que aqueles que tinham a testosterona normal. Então, já é um indicativo importante de que testosterona normal é sim super importante para a saúde. E aí, quando a gente olha para o que acontece quando esses pacientes quando eles recebem alta, né? Vários deles, como eles têm uma doença grave, uma doença crônica, vários deles voltam para o hospital eventualmente. Mas a taxa, né, a chance de ser readmitido no hospital é muito maior nos pacientes que têm baixa testosterona, em comparação com aqueles que têm testosterona normal. Então, se tiver baixa testosterona, é muito importante que seja tratado. Inclusive, a própria mortalidade é maior nos pacientes que têm baixa testosterona, em comparação com aqueles que têm testosterona normal, tá? E aí, a gente sabe disso, né?
E aí começam as falácias, e agora eu vou começar a analisar um pouco os discursos falaciosos de quem defende que o uso de testosterona é seguro. Então, primeiro ponto de venda, digamos assim, desses discursos é que testosterona é vida, né? Porque testosterona realmente é importante. E aí, a ideia que eles deixam implícita é que se testosterona é bom, mais testosterona é melhor ainda. Quanto mais, melhor. Então, esse salto de lógica é justamente onde está a falácia. Eles tiram uma conclusão que eles não podem tirar com base nesse tipo de dado que eu mostrei para vocês, tá? E aí aparecem uma pseudo-especialidade médica nova, né? Que é a tal da modulação hormonal, que seria uma maneira de corrigir desequilíbrio hormonal que na grande maioria das vezes sequer existe, tá? Então tem modulação hormonal masculina, modulação hormonal feminina. Claro que eu não quero colocar o nome de ninguém aqui, não quero arrumar briga com ninguém. Mas assim, qual que é a premissa básica da modulação hormonal? Então lembra que eu falei para vocês, né? Vamos supor que estamos falando de um paciente do sexo masculino e vamos supor que esse paciente tem a sua testosterona normal, mas que está aqui por volta de 450, 400, 500, que seja. Um valor normal, tá? Esse paciente não tem problema nenhum, não tem queixa nenhuma. Às vezes tem queixa, são queixas normais do dia a dia. Ah, eu tô fadigado, eu tô cansado, eu tô indisposto, né? Hoje em dia, com a vida que a gente leva, quem não está assim? E aí, o médico que quer arrumar uma desculpa para prescrever testosterona fala assim: ah, você está se sentindo assim porque você está com testosterona baixa. Vai lá, dosa, e ela está normal. Mas, digamos assim, um pouco mais próxima do limite inferior. E ele fala assim: ó, eu vou fazer a modulação para trazer a sua testosterona mais próxima do limite superior, porque ao fazer isso você vai se sentir bem melhor. E essa é uma premissa que não está bem demonstrada, não tem evidências disso, né? Então, essa é uma das principais premissas da modulação. Se eu conseguir trazer a sua testosterona para os limites superiores à normalidade, ou alguns hoje em dia já até admitem, às vezes um pouquinho acima da normalidade, isso vai ter muitos benefícios. E isso não está bem demonstrado, tá? Então, isso assume que se você manter os níveis superiores da normalidade, é melhor do que você manter em outros valores dentro daquela faixa. Isso também assume que é possível manter esse controle, tá? Mesmo sem haver indicação terapêutica para isso. E isso assume que essa ideia, né, assume que também é seguro fazer esse tipo de intervenção, tá? Então são 3 premissas bastante problemáticas. Por quê? Em relação à segurança, não tem evidências, tá? Claro que a gente sabe que os efeitos colaterais, os efeitos adversos, também são dose dependentes, tá? Então, se você der uma dose mais baixa, todos os efeitos tendem a ser menor, mais baixos, tanto os efeitos desejados quanto os efeitos indesejados, mas o fato é que você não consegue afirmar que esse tipo de intervenção seja de fato segura. Em relação à manutenção desse controle, tá? É importante lembrar que não existem protocolos bem estudados para isso. Então, é necessário fazer um ajuste. Esse ajuste vai ser feito necessariamente à base da experiência do clínico, à base de tentativa e erro, tá? E isso é experimental. Se isso não foi estudado anteriormente, quem está estudando isso na prática são os clínicos que fazem isso. Então, cabe aqui a gente fazer uma reflexão se é ético fazer esse tipo de estudo, de experimento com os pacientes que estão procurando ali os médicos, né? E aí, em relação a essa primeira premissa de que manter a testosterona nos níveis superiores da normalidade é melhor, em mulheres isso não existe evidências disso. Em homens, as evidências são mistas, tá? Então, tem alguns estudos que mostram alguns benefícios, outros estudos não mostram benefícios. A literatura é pequena, tem uma incerteza muito grande. O que a gente sabe é que se houver, né, caso haja, vamos dar o benefício da dúvida e vamos assumir que há um benefício, esse benefício vai ser muito pequeno,
tá? Então, tem alguns estudos que quantificam isso em relação à massa muscular, à força, e os poucos estudos que mostram algum benefício, é um benefício muito pequeno, tá? Por quê? Porque os efeitos pronunciados, eles só vão acontecer com concentrações muito acima da faixa da normalidade. E para isso você tem que usar doses muito mais altas, tá? Só que doses muito mais altas também levam a efeitos colaterais muito mais altos também, né? E olha que interessante, né? Essa retórica aí da nova modalidade, da pseudomodalidade médica, da modulação hormonal, nada mais é do que uma roupagem mais bonitinha para uso de bomba, né? Para uso de anabolizante. Então, olha como é que isso entra na cabeça das pessoas. Isso aqui é uma frase da Juju Salimene. Fala assim, olha, eu já usei muito anabolizante. Hoje em dia eu faço modulação hormonal. Como se fosse outra coisa, como se fosse diferente. Não, a modulação hormonal nada mais é do que usar anabolizante, né? Mas percebam que, claramente, essa estratégia de dar uma roupagem diferente, uma roupagem mais médica, mais acadêmica, mais científica, para essa prática, parece que está colando, né? Parece que as pessoas estão realmente acreditando que modulação hormonal é uma coisa e que abuso de esteroide é outra. E aqui, como eu falei para vocês, os efeitos são efeitos dose dependentes. Então, esse estudo aqui é um estudo antigo, mas muito interessante, em que os autores testaram 6 doses diferentes de testosterona, tá? 25, 50, 125, 300 e 600 miligramas de testosterona por semana. E avaliaram os efeitos sobre variáveis de força, desculpa, variáveis de hipertrofia. Olha que interessante, vamos ver o que acontece com a concentração de testosterona com essas doses. Nas doses baixas, percebam que todos saem aqui de mais ou menos 600. Então, estão super normais, super dentro ali daquela faixa de normalidade, tá? Nas doses mais baixas, 25 e 50, houve uma queda na testosterona circulante, tá? Uma queda bastante importante. Por que que houve essa queda? Provavelmente porque a testosterona exógena estava fazendo um feedback negativo, estava bloqueando o eixo. Então perceba que eu vou dar só um pouquinho, que um pouquinho não vai mexer em muita coisa, pode mexer. E pode até mexer para pior, né? Pode começar a criar um problema que a pessoa não tinha. Com a dose de 125 não mudou muita coisa. Com a dose de 300, isso aqui já é suprafisiológico, já vai para valores suprafisiológicos. Com a dose de 600, isso aqui é uma paulada, né? Uma dose bastante grande de testosterona, sobe bastante a testosterona circulante. Quando a gente olha para os ganhos de massa magra, percebam que com as doses mais baixas não tem ganho. Isso aqui seria o normal, o fisiológico, tá? Isso aqui, o suprafisiológico mais próximo da normalidade. Isso aqui, o suprafisiológico bastante suprafisiológico. Então, ó, tem uma clara relação de dose e resposta. Eu vou dar só um pouquinho, não vai ter problema nenhum. Primeiro, tem o risco de, sim, ter problema. Segundo, se você der só um pouquinho, você vai ver só um pouquinho de efeito. Será que seu paciente vai ficar contente com isso? Será que é isso que ele está esperando? Ou será que ele vai querer mais? Então, aqui, para a gente não esquecer, doses baixas têm efeitos pequenos ou não têm efeito. Os riscos também são mais baixos, né? Com doses altas, os efeitos são bem mais pronunciados, porém, os riscos também são muito mais altos, tá? E aí, uma outra estratégia de venda, digamos assim, dessa prática, né? É que eles vão dizer que, olha, se você fizer com acompanhamento médico, não tem problema. Contanto que você faça com acompanhamento médico, tá tudo com acompanhamento médico. Ele é seguro, né? E o que eu vou defender agora é que não, que esse é um argumento bastante falacioso, tá? Vamos pensar aqui quais garantias que um médico pode dar, tá? O médico ele vai prescrever a droga. E acho que esse é um ponto positivo. Acho que se tem uma coisa que realmente pode oferecer alguma proteção para o usuário, é o uso da droga prescrita. Porque se assumindo que não é manipulada, né, assumindo que é a droga industrializada, que passa pelos controles de qualidade devidos, eu estou dizendo isso porque nas farmácias de manipulação existe um
buraco, um abismo regulatório muito importante, tá? Então, assumindo que estamos falando de droga prescrita e o pessoal vai comprar a industrializada, né? Você tem certeza do princípio ativo, da pureza e da dose. Então, se a pessoa não tem acesso a isso, ela vai comprar ali no mercado paralelo, nem sabe se aquilo que ela está comprando é aquilo mesmo, se a dose é aquela mesma, pode vir uma dose maior, pode vir uma dose menor, pode vir outro princípio ativo, pode estar contaminado com outras coisas e pode ser pior realmente. Então, se tem um ponto que é positivo, vir da mão de um médico, acho que esse é talvez o único ponto, tá? O segundo argumento é que os médicos eles vão dar doses mais acertadas. Só um minutinho, gente, que eu esqueci de ligar meu computador na tomada, senão eu vou ficar sem bateria aqui. Só um minutinho. Eu trouxe o carregador e esqueci de ligar, acredita? Vamos ver se eu consigo colocar aqui sem derrubar a internet. Vai desse lado. Pronto, agora vai. Vocês estão aí, né? Tô falando sozinho aqui, não sei se vocês estão aí. Todo mundo ouvindo, acompanhando? Estamos acompanhando. Beleza, beleza. Então vamos lá. Segundo argumento aqui, que os médicos poderiam dar doses mais acertadas. Beleza, eu acho que faz sentido, né? Acho que o médico tende a ser mais, qual que é o termo que vocês usam? Conservador. Então acho que até faz sentido, né? Mas aí pensa assim, ó, o médico vai lá e dá uma dose baixa. Beleza. O efeito é pequeno. De novo, o cara vai ficar feliz com isso? Ele vai pedir para você aumentar a dose, você não vai querer aumentar, então não adiantou de nada, ele vai buscar uma outra fonte. Aí o médico fala assim, não, tá bom, então eu vou dar uma dose mais alta. Bom, então aí, que proteção que você está oferecendo? Nenhuma, né? E aí a gente também tem que se perguntar se essas doses, se elas realmente existem, né? A gente tem que voltar naquela questão de que não existem esses estudos, não existem esses protocolos, não existem essas diretrizes. É tudo tentativa e erro. De novo, é médico fazendo experimentação, cobrando do paciente para usá-lo de cobaia, sem sequer passar por comitê de ética, né? Então, isso aqui fere, na minha opinião, gravemente código de conduta, código de ética, tá? E aí, um terceiro argumento é que os médicos eles vão pedir exame de acompanhamento. Beleza, a princípio faz sentido, mas para pensar. Eu vou lá, peço um monte de exame, e esses exames, muitas vezes, os exames clínicos, eles vão dar alguma coisa positivada quando o problema já está presente, quando o dano já está feito. Eu lembro aqui, eu esqueci de colocar, mas eu posso mandar para vocês. Um estudo de um colega meu do INCOR, que estuda usuários de esteroides anabolizantes, que mostrou um aumento de gordura ectópica no coração, que é o tipo de coisa que já é uma modificação prévia a doenças cardíacas e que não aparece em nenhum exame. Então, assim, você vai lá, começa a dar, prescreve, o cara tá tomando, você pede o exame, tá tudo em ordem e tá todo mundo achando que tá tudo bem, quando o dano já começa a aparecer. E aí, vamos dizer que em algum momento o dano aparece e fala, putz, deu merda, vamos parar. Você acha que o cara vai parar? Se o dano apareceu só no exame, mas ele não está sentindo nenhum sintoma, ele está se sentindo super bem, ele está com o corpo que ele sempre quis, ele está com aquele nível de energia, né? Será que ele vai querer parar? Vamos supor que ele ouça seu conselho e ele parou de usar. A queda que ele tem de desempenho, a queda que ele tem no físico dele em comparação ao que ele tinha, é tão grande que ele deixa de se reconhecer e fala, puta, eu não sou mais aquele cara que eu era. Então eventualmente ele vai querer voltar a tomar, né? Então a gente precisa pensar nessas coisas também, tá? Nova liga aqui sobre anabolizante. Só que outro argumento bastante utilizado pelas pessoas que defendem esse Eu tô tipo vendo de aquele conduta, né? Eles dizem que as evidências de que os esteroides causam dano Já terminei. são fracas, né? 100%. Estão desqualificando a qualidade da ciência, da qualidade
da informação que a gente tem disponível, né? Por quê? Porque são provenientes de estudos de caso, ou de estudos observacionais, que por serem observacionais, não têm controle, né? Então, seriam estudos, a princípio, mal controlados. Eles vão dizer assim, ó, não existem ensaios clínicos randomizados e controlados que mostrem efeitos adversos dos esteroides anabolizantes. E eles têm razão. Esses ensaios clínicos, eles realmente não existem, né? Mas uma coisa que as pessoas esquecem é que isso é uma falácia lógica, é a famosa falácia da inversão do ônus da prova, né? Quem está desenvolvendo um tratamento novo, quem está propondo um tratamento novo, essa pessoa deve provar que aquele tratamento que ela está propondo, com aquela droga específica, ou aquela combinação de drogas, por aquele tempo de tratamento específico, com aquelas doses específicas, que elas são seguras para parâmetros X, Y, Z que foram avaliados. É assim que funciona. Você não pode sair dando por aí e quando você é criticado, você fala assim, então prova que eu estou errado. Porra, a princípio você já está errado, você já partiu, né, da ideia errada. E aí, a gente não pode se esquecer, né, de novo, o argumento desses caras é que é impossível estabelecer relação de causa e efeito apenas com estudos observacionais. E a rigor, né, isso aqui do ponto de vista da metodologia científica, a rigor, um estudo observacional não permite o estabelecimento de relação de causa e efeito, tá? O que não quer dizer que uma literatura não permita o estabelecimento de relação de causa e efeito. Tem uma diferença muito grande entre um estudo observacional isolado e toda uma literatura, tá? Se fosse assim, a gente não poderia dizer que cigarro é agente causador de câncer. Alguém aí duvida que cigarro cause câncer? Alguém aí duvida que, sei lá, exposição à poluição é agente causador de doenças cardiovasculares? Espero que não, né? Ah, mas você tem estudo que você pegou 2 grupos de pacientes, um grupo você mandou fumar por 35 anos e o outro grupo você mandou fumar um placebo? Não, não temos esse estudo. Ainda assim, a gente sabe, porque a literatura é muito robusta. A gente tem as informações que vão se confirmando em diversos níveis, né? Estudos experimentais, estudos de plausibilidade, estudos com animais, diversos tipos de estudos observacionais, com diferentes modelos, com diferentes ajustes, diferentes populações, e a informação sempre se confirma. Marco, eu vou pedir para você fechar o teu som aí que está vazando. Eu queria fazer uma pergunta. Ah, então, fica à vontade. Pouco atrapalhar. Não existem revisões sistemáticas sobre o assunto, professor? Sobre o quão mal pode fazer? Tipo assim, porque a gente vê umas pessoas com 70, 80 anos hoje que começam a fazer uso de esteroide anabolizante e a qualidade de vida, assim... Pô, tu viu? Mandaram um vídeo de uma coroa aqui no CrossFit, cara, que eu fiquei impressionado, mais forte que eu. Eu fiquei, pô, entendeu? Só que, assim, quantos anos de vida ela ganhou, assim, com qualidade, entendeu? Usando aquilo ali. Será que ela teria a mesma qualidade de vida? Será que a sarcopenia... Entendeu? É isso que eu estou perguntando. Existem revisões sistemáticas já feitas relacionadas a isso ou não? Só são esses poucos estudos mesmo. Essa é uma população que não quer ser estudada, na real. Né? Tu pergunta, o cara fala, não, eu não. Que isso? Eu não tomo, não. Né? É uma coisa meio... Fica meio velada, né? A revisão sistemática, ela sempre vai ser feita a partir da literatura existente. Então, você não consegue encontrar uma revisão sistemática que corrija uma literatura deficiente, tá? No caso dos esteroides, o grosso dos estudos, né, você tem bastante estudo com animal, bastante estudo com célula, mas com humanos são estudos observacionais, geralmente retrospectivos ou estudos transversais, né? Então, você vai encontrar revisões sistemáticas desses estudos. Então, isso não corrige o desenho do estudo. Então, o desenho desses estudos realmente não é o melhor tipo de desenho. Mas o meu argumento aqui é que, para alguns tipos de pergunta que você tem, não é viável fazer estudos
prospectivos, né? Estudos randomizados. Eu acho que o ideal seriam estudos de coorte, né? Para a gente Esses, acompanhar populações ao longo do tempo. esses são estudos de corte, a Então, maioria deles olhando para trás. Hoje em é, dia, a gente já tem retrospectivos. exatamente, a gente já tem prospectivos, inclusive, que Uhum. confirmam os dados. Que é o que eu falei para vocês. A gente tem estudos observacionais com diferentes desenhos, então você tem o transversal, você tem o de corte prospectivo, você tem o de corte retrospectivo. Sim. Todos eles mostram O os senhor, o riscos. senhor deu um último comentário, para o senhor não atrapalhar o senhor. O senhor deu ali o exemplo do fumo, né, do cigarro. No começo dos estudos com o cigarro, foi um dos maiores estudos que relacionava o cigarro ao câncer de pulmão, também relacionava o uso de café. Então, assim, a gente fica naquela pergunta. Obviamente que depois essa variável, né, foi retirada, né, porque a gente via que porque estava atrelado ali ao hábito de fumar e tomar café, né? Mas a gente também pode levar isso para o uso de anabolizantes, não assim em níveis tão suprafisiológicos, esse que restarta ali a glândula e não chega a inibir a produção. O senhor falou ali que doses baixíssimas chegam até a fazer um feedback negativo e desestimular a produção. Tu vê que até a força ali no primeiro, com 25, a dose de 25 ali naquele outro estudo, caiu a força. Mas a gente pode fazer essa mesma comparação, tipo assim, com idosos, né? Será que o câncer é porque o cara já está idoso ou porque começou a tomar? É muito difícil isso, né? Esses estudos são geralmente com jovens, né? Pessoas bem jovens, que começam a ter insuficiência cardíaca, que começam a ter outros tipos de problema cardíaco, alguns deles câncer. Geralmente pessoas até abaixo dos 30 anos. Então aqui a gente não está falando de idoso. Esses estudos, assim, o grosso deles são estudos com jovens. Então, o meu ponto aqui, gente, é o seguinte, é que em muitos casos, esses estudos observacionais, eles são a única opção viável para estabelecer evidências válidas, é o melhor que se tem para estabelecer esse tipo de evidência, e a gente não vai ter nada melhor do que isso. Então, a gente vai ter que tirar a informação a partir disso, e não por causa disso a gente não consegue estabelecer relação de causa e efeito. Haja vista, por exemplo, o que a gente fez no caso do cigarro, tá? Então, se a gente olhar para a literatura de esteroides anabolizantes, além dos estudos observacionais, a gente tem estudos de mecanismo que confirmam toda a plausibilidade fisiológica dos efeitos que já foram demonstrados. Nós temos muitos estudos com animais, esses sim bem controladinhos, que confirmam os efeitos observados em humanos. Nós temos relatos de caso em humanos e nós temos hoje em dia relatos de muitos colegas médicos que confirmam esses efeitos, né? A gente tem hoje em dia um aumento do abuso de esteroides entre pessoas saudáveis sem qualquer indicação clínica, e a gente tem, em paralelo, um aumento dos relatos de colegas médicos que recebem esses pacientes com efeitos colaterais depois que o dano já foi causado. Então, quando a gente olha para a literatura como um todo, é difícil a gente dizer que que a gente não sabe, que não existe essa relação de causa e efeito. Essa relação está debaixo do nosso nariz. Né? E tem pessoas que, obviamente, vão negar. Então, essa estratégia, né, de desqualificar a evidência científica e criar critérios inatingíveis de qualidade científica para defender interesses pessoais ou interesses de grupos específicos, é uma tática antiga, é uma tática muito velha, tá? Então, vejam, por exemplo, aqui, ó, em favor da boa ciência, algumas declarações que foram dadas aqui, ó. Essas doenças, câncer e doenças cardiovasculares, são também associadas com muitas outras variáveis, como dieta, estilo de vida, estresse. E a existência de uma associação estatística não indica a causa dessas doenças. Quem vocês acham que poderia ter falado isso? Há muito tempo. Década de 50, década de 60. Arnold. Não. Estamos falando da indústria tabagista. Isso aqui são documentos da indústria tabagista, então essas aspas foram tiradas desses documentos, em que eles estão criticando a qualidade científica dos estudos da época, para dizer, imagina que cigarro causa câncer, causa essas doenças. Não, isso aí é outra coisa. Isso aí é dieta, isso aí é estilo de vida, isso aí é estresse. Não é o cigarro, não. Então, quais são as táticas? Quais foram
as táticas da indústria tabagista, e isso vai se repetir agora com o vaping, anotem o que eu estou falando. Isso vai começar a se repetir com o vape. Eles estabelecem critérios inalcançáveis de boa ciência, aquilo que eles chamam de sound science, que seria a ciência top. E aí, tudo que não é sound science, eles classificam como junk science, ou ciência lixo. Então, qualquer estudo que não atinge esses critérios vira lixo. Adivinhem quem está usando essas estratégias? As pessoas que defendem abertamente os esteroides anabolizantes. Eles fazem críticas abertas, né, a qualquer estudo que apresente resultados que sejam contrários a esses interesses, e é muito comum a prática de distorcer achados ou criar controvérsias a partir do nada. Você faz as comparações mais absurdas só para criar controvérsia, porque quando você cria controvérsia, você cria dúvida. Então, é a estratégia de agir na dúvida, fazer com que as pessoas tenham dúvida onde não deveria existir dúvida, né? Uma estratégia, inclusive, hoje em dia, presente no negacionismo climático, né? E essa estratégia que foi inventada, digamos assim, pela indústria do tabaco, ela foi adotada por diversas outras indústrias em que houve um conflito de interesse com a ciência, né? Você pega, por exemplo, a indústria do fast food, eles vão dizer que existem correlações cientificamente inapropriadas entre a promoção de alimentos insalubres e o ganho de peso. Eu acho legal que eles usam o termo unhealthy, que eu traduzi aqui como insalubre. Aqui a Monsanto, olha que a Monsanto, né, falando sobre a associação do glifosato, né, um herbicida, e o risco de câncer. Nós temos empatia por pacientes com câncer, mas a evidência científica mostra claramente que o glifosato não foi o responsável pela doença. E isso aqui é uma declaração do Bush, isso aqui é de 2006, mas hoje em dia isso aqui é o que mais tem, né? Há um monte de opiniões divergentes, percebam aqui a estratégia de investir na dúvida. E antes de nós agirmos, acredito que seja melhor ter o entendimento completo, aqui a estratégia de desqualificar o que a gente já sabe, do que está acontecendo, tá? Então, esse tipo de estratégia argumentativa, ela tem sido adotada historicamente e está novamente sendo adotada por aqueles que defendem a ideia de que esse abuso de esteroides é seguro, tá? Aí talvez você diga assim, mas a gente está falando aqui de indústrias poderosíssimas, com interesses. Não vamos esquecer que quem defende o uso recreacional, o abuso estético dos esteroides, também tem interesses pessoais, né? Não vou dizer que é sempre, mas muitas vezes são clínicas onde o atendimento é caríssimo, onde numa única consulta o paciente passa por uma série de procedimentos que somados vai custar ali 4, 5, 6 mil reais, que o fluxo de atendimento é muito alto, então existem interesses financeiros também por trás disso, tá? E essas pessoas também têm o poder de influenciar muitas outras pessoas, né? E hoje em dia, poder de influenciar é um dos mais poderosos commodities que a pessoa pode ter. Os mais poderosos ativos de uma pessoa é a sua capacidade de ganhar atenção, né? Hoje em dia a gente vive a indústria, o mercado da atenção. Então, com esse tipo de estratégia, essas pessoas acabam também lucrando e elas têm os seus interesses a defender. Para quem duvida, estou colocando aqui os perfis, claro, obviamente que eu estou tirando aqui os nomes, né, não quero confusão, de pessoas que abertamente defendem, né, ou diretamente ou indiretamente, alguns deles mais indiretamente. 3 milhões de seguidores, 380 mil, 134 mil, 8 milhões, né? Então, essas pessoas têm sim interesse, a gente não pode ser inocente a ponto de achar que isso aqui é só coisa da indústria de tabaco, da indústria alimentícia. Não, também existem interesses financeiros poderosos por trás disso, tá? Aqui alguns argumentos sem sentido que são frequentemente usados pelos apologistas, né? No intuito de confundir as pessoas mesmo, de espalhar desinformação. O primeiro deles é dizer, eu não faço apologia, tá? Então, é o apologista que está fazendo apologia, mas antes de fazer apologia, diz que não faz apologia, tá? Então, é negação sumária de um fato que é autoevidente. Num discurso apologético,
a pessoa se diz não apologética, tá? Tem exemplos aqui, tem casos aqui de pessoas que vão dizer sim, os esteroides, eles têm efeitos colaterais, num tom de naturalidade. Até aspirina tem, ou até ibuprofeno tem. Outro dia eu vi um vídeo que o cara falava assim, ó, ibuprofeno, eu vou provar para você que ibuprofeno é mais danoso para o seu fígado do que esteroide anabolizante injetável. O que é isso? Isso é a falácia da falsa equivalência. Né? Então ele pega uma coisa que todo mundo toma e compara com esteroide. Né? Então, assim, eles pegam um ponto em comum dessas duas coisas. Aspirina tem efeito colateral? Pode ter. Né? Qualquer remédio pode ter. Aspirina vai dar efeito colateral? Com que frequência? Usada em que dose? Né? Nessas doses que são recomendadas, como as pessoas costumam utilizar, com que frequência que aparecem esses efeitos? Qual a gravidade desses efeitos? Como é que isso, de alguma maneira, pode ser equivalente aos efeitos colaterais de você usar 600 mil miligramas de esteroide por semana, anos a fio? Isso não é equivalente de maneira nenhuma, mas eles criam esse discurso para parecer que são coisas equivalentes. E, de novo, gerar dúvida, né? Gerar controvérsia. As sociedades médicas, obviamente, proíbem a prescrição sem necessidade clínica, né? E o que eles vão dizer quando as sociedades médicas proíbem isso? Ah, vocês estão jogando os usuários para os clandestinos, para as drogas do mercado paralelo, né? E beleza, eu acho realmente que isso é um problema. Mas eles falam de um jeito como se a única fonte de risco fosse a origem da droga. Né? A origem da droga é mais um fator de risco. Não é o único fator de risco. Porque se você fizer abuso de esteroide de procedência, isso também tem seus riscos. Tá? Inclusive, o meu colega do INCOR, que eu falei para vocês, que estuda usuários de esteroides, muitos deles já com alterações de exames, às vezes alterações fisiológicas de função, alguns até alterações morfológicas, a maioria deles faz uso de esteroide de procedência. Aqui outro tipo de comparação de falsa equivalência. Mas tem pessoa que faz cirurgia plástica e ninguém fala nada. Mas se prescrever esteroide, a pessoa já é julgada, isso é um crime, né? Então, de novo, é a falsa equivalência. O que está por trás, a ideia que está por trás desse argumento é assim: se eles fazem errado, por que eu também não posso fazer errado? E olha que contradição. Eles implicitamente estão dizendo que o deles também é errado, e ao mesmo tempo que eles juram de pé junto que é seguro. Ué, ou é seguro, ou é errado. Né? Decide aí o que você vai dizer sobre esse tipo de procedimento. Tá? O fato, gente, é que não existe justificativa para defender o uso recreacional de esteroides anabolizantes, tá? Abuso para fins estéticos. Com doses baixas e com ciclos curtos, os ganhos são muito modestos, tá? Como é que eu faço para não ter ganhos modestos? Vou usar doses mais altas. Beleza. Vai usar doses mais altas, os riscos cardiovasculares, psiquiátricos, metabólicos, endócrinos, neurológicos, hepáticos, infecciosos, renais, musculoesqueléticos, todos eles aumentam muito, tá? Então, a comparação que a gente gosta de fazer aqui é uma roleta russa. Tem gente que vai usar por muito tempo e não vai ter grandes problemas, mas tem muita gente que usa e tem problemas seríssimos, muitas vezes irreversíveis. Então, é uma questão de sorte, muitas vezes. Vamos lembrar que um dos princípios da profissão da medicina é não causar dano, né? Primeiro, não causar dano. Primo non nocere. E a prescrição por outros profissionais é exercício legal da profissão. Então, quem pode prescrever é médico. O médico deveria prescrever, a princípio, quando houver uma indicação clínica. Se ele prescrever sem indicação clínica, ele está ferindo esse princípio fundamental da medicina. Tem gente que vai dizer assim, mas isso é só um ciclinho, né? Um ciclinho não faz mal nenhum. E aqui entra naquela questão que eu falei para vocês. Muitas pessoas que estão dispostas ao fazer uso de esteroide já têm uma predisposição para transtornos de imagem, tá? O mais comum aqui é dismorfismo muscular, tá?
Então, entre fisiculturistas, a prevalência desse transtorno é bastante alta, muito mais alta do que na população em geral, então já existe uma predisposição. E quando a pessoa faz uso de esteroide, isso aumenta muito. Então, o próprio esteroide, né, o abuso de esteroide, acaba funcionando como um gatilho para esse tipo de transtorno de imagem que faz com que a pessoa não consiga deixar os esteroides e queira usar cada vez mais, com doses cada vez maiores, com estratégias cada vez mais perigosas para a saúde dele. Então, às vezes, aquele ciclinho inofensivo, que a princípio não ia fazer muito mal, acaba servindo de gatilho para a pessoa fazer outros ciclões muito mais perigosos, com potencial danoso muito maior. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se vocês vão querer abrir para perguntas, fazer perguntas, discussões, mas eu me coloco aqui à disposição para responder perguntas, caso tenha alguma. Obrigado. Professor, só queria agradecer, falar que eu sou profissional de educação física já há 18 anos, estou vivo nesse meio de academia. Nunca fui a favor de uso de esteroides anabolizantes para uso recreacional, sempre critiquei quem usa, sempre tive medo, né, de pessoas que usam desenvolver doença, alunos meus, nunca me sofri muito com isso, porque até hoje eu vou para academia, eu sou frango na frente dos caras que toma, né, tu acaba se colocando numa situação não, vai lá, profissional lá, né, a gente estuda e, tipo assim, ali dentro daquele meio ali, os caras que são foda, né, tipo assim, então tu fica, além disso tudo, você ainda sente, tem essa esse viés. E acho que, assim, na pirâmide de evidências, realmente, essas evidências que o senhor falou são relatos de caso, elas estão na base da pirâmide de evidências, né? Sim, mas com certeza servem de, de norte, né, para gente que não tem muito disponível estudos mais relevantes, como o senhor falou aí. Mas só queria agradecer e falar que sou totalmente contra. Assim, qualquer pergunta que eu tenha feito ali, se tiver parecido, que eu sou a favor, mas não. Muito obrigado aí, muito esclarecedor. Marco, acho que uma coisa importante às vezes quando eu dou esse tipo de palestra, algumas pessoas entendem que eu estou me opondo ao usuário, né? E é muito pelo contrário, eu acho que o usuário precisa ser tratado como um paciente, né? Ele precisa ser ouvido, precisa ser entendido, precisa ser tratado. Então, acho que o médico tem. Acho que a maioria de vocês aqui é médico, né? Pelo que eu estou entendendo, não sei. Mas acho que o médico tem a obrigação de ouvir, acolher e tentar oferecer o melhor tratamento possível para essas pessoas. E então, de forma alguma, eu estou me fazendo crítica ao usuário. A minha crítica aqui é aos discursos, principalmente quando vem do profissional de saúde, principalmente quando vem do médico, que em teoria é a pessoa mais qualificada e que tem mais aceitabilidade do seu discurso na população, né? É isso. Eu estou no quarto período de medicina, estamos indo. E agora eu Legal. vou ver o outro lado agora, né? Vamos ver como é que vai ficar aí. Mas por isso que a gente precisa de evidência, né? A gente quer saber, entender. A gente olha o negócio, né? Parece ser um negócio tão bom, né? Sim, tem tantas vantagens, mas assim, o risco-benefício é tão alto, né? Então acho melhor, é o que o senhor falou, primo non nocere. É isso aí. Professor, só completando um pouco também, é exatamente isso que você disse, né? Ainda mais a gente dentro desse cenário da medicina e tal, a gente acaba tendo muito mais acesso a isso, né? Então, assim, acaba ficando algo muito mais banalizado. A gente vê muitas pessoas fazendo a propaganda, fazendo o marketing, assim, como se fosse algo que... como se não realmente fosse um medicamento, né? Acaba banalizando algo, assim, que traz uma repercussão muito grande para o paciente. Mas eu acho que, assim, ficou muito claro, né, a aula do senhor sobre os possíveis riscos, até benefícios, malefícios que a droga pode trazer, e acho que assim, o médico ele precisa estar muito bem preparado quando ele vai lidar com uma situação do tipo, né?
fazer, para não cometer uma iatrogenia ali também com o paciente, né? Esse cuidado a gente precisa ter também. Isso aí. Ô, professor, esse seu amigo lá do INCOR é aquele que é responsável por fazer a pesquisa lá com o EcoStrain, inclusive de fisiculturistas, né? Tem um pessoal aí fazendo isso, não tem? Da USP ou do INCOR, se não me engano. Desculpa, pesquisa, como é que chama? Com avaliação por EcoStrain. Não sei te dizer. Não sei te dizer. É um grupo do INCOR. Eles conseguem identificar a lesão muito, assim, antes dela aparecer de fato nos exames, né? Exatamente. Eles estão avaliando aí atletas amadores, profissionais que não têm condições de estar sendo acompanhado por um médico de ponta, né? Inclusive é uma cardiologista que começou a colocar isso de frente, acho que é a Renata Castanhar. Esse pessoal está estudando isso. Esse grupo aí que eu me referi é o grupo, a líder lá é a Janieri, doutora Janieri, a Jani. Interessante. A gente vai aprender muito sobre isso daí. Essa questão do idoso como um todo, tudo que é relacionado à fármaca do idoso, a gente precisa estar sempre atento, né? Tem até algumas indicações de uso, cadê? Até coloquei aqui, onde que eu coloquei? Tem indicações de uso para tratar a sarcopenia do idoso, mas até onde eu sei, e aqui eu coloquei uma interrogação, porque como não é muito a minha área, eu prefiro não dar muito pitaco, né? Mas até onde eu sei, isso aqui tá começando a cair em desuso. O uso de esteroide para tratar a sarcopenia do idoso está começando a cair em desuso. Então, eu só vou soltar isso aqui e não vou falar muito mais, porque eu não tenho muito mais para falar, porque eu não sei. Mas talvez um assunto aí para quem se interessar para estudar um pouco mais. Então tá. Por mim, agradeço, professor. Não tem mais perguntas, só agradecer pela excelente aula que você deu aí e ter aceitado o convite da nossa liga. Prazer é meu, eu que agradeço. Muito obrigado a todos aí, muito esclarecedor. Muito obrigado. Obrigado, gente.